A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui neste canal, é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Aqui tiramos dúvidas e analisamos tudo à luz das Escrituras, à luz dos evangelhos, das epístolas, dos profetas e de todo o contexto geral da Escritura Sagrada. Temos um compromisso fidedigno com a Escritura Sagrada. Trazemos aqui uma elucidação da nossa vida cristã. É o nosso compromisso aqui, irmão, no nosso canal. Fazemos aqui um trabalho seríssimo, a respeito da nossa fé, como desenvolver a nossa vida cristã autêntica. Falamos da obra da salvação, como dos nossos aspectos como cristão neste presente século, como devemos andar, como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, como astro no mundo, devemos resplandecer, irradiar uma luz verdadeira e genuína. Deus abençoe todos nossos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, compartilhado nos seus WhatsApp, Instagram, Facebook, redes sociais. Esse é o nosso compromisso aqui, que os irmãos compartam, desfrute do nosso conteúdo aqui no canal. Temos quase 500 vídeos no canal. Vocês entrem aí e desfrute daquilo que cremos, daquilo que acreditamos, daquilo que professamos. Deus abençoe todos que compartilham nossos vídeos, que também nossos irmãos, os novos inscritos do canal, que têm se inscrito também no nosso canal. Deus abençoe a todos. Temos muitos vídeos aí para os irmãos assistir e analisar aquilo que cremos e que defendemos. Irmão, o nosso assunto de hoje é um assunto magnífico, para tirar dúvida de muitos irmãos. O assunto é esse: cremos porque somos eleitos? Cremos, por isso somos eleitos? Ou somos eleitos, por isso cremos? É este o nosso assunto de hoje, que nós vamos abordar no canal. Porque muitos têm uma ideia que primeiramente nós temos que crer para ser eleito. Irmãos, a eleição, ela está na soberania de Deus. E nós vamos ler aqui um texto para os irmãos ver que antes de nós crer, nós éramos já conhecidos como os eleitos na eternidade. Vamos ler aqui, abra aí sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 6. Vamos examinar esse assunto à luz das Escrituras. Aqui diz assim: assim como nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para si, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória, e nos concedeu gratuitamente o amado. Irmão, entenda bem uma coisa, nos elegeu primeiro antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo nós somos eleitos, antes da nossa existência. Entendeu? Então, a pergunta é, somos eleitos, por isso cremos? Ou cremos, por isso somos eleitos? Irmão, a fé é um dom de Deus. E esse dom é dado para os eleitos, para aqueles que vão crer em Cristo. E alguém fala, mas se está todo mundo eleito, se tem os eleitos, só os eleitos são... Para quê pregar o Evangelho? Se eles estão salvos. Irmão, por que prega o Evangelho para os eleitos, se eles já são salvos? Irmão, eles são eleitos em quem? Não é eu que sei os que são eleitos. Este é um assunto da atemporalidade de Deus, o assunto da eleição. Ele não é um assunto humano, irmão. Ele não é um assunto da esfera humana. Ele é um assunto da atemporalidade de Deus. É o próprio Deus que elegeu, e é Ele que sabe quem são os eleitos. Por eu não saber quem são os eleitos, por isso que pregamos o Evangelho. Porque onde tiver um eleito de Deus, o Evangelho vai alcançar ele, e ele vai crer no Evangelho. Foi isso que Deus fez com Paulo. Paulo estava pregando em Corinto, lá, pregando, e o povo não cria, de maneira nenhuma. Veja Atos 18, versos 9 e 10. Diz, e o Senhor apareceu numa visão a Paulo e disse, Paulo, não te cales, mas pregue o Evangelho em Corinto, porque tenho muito povo nesta cidade. Diz a palavra que ele ficou ali 1 ano e 6 meses pregando. Por quê? Por causa dos eleitos. Antes de Deus falar do seu povo que ele tinha lá, irmão, por que o Senhor falou assim? Porque ele já estava desanimando, pregando, e o povo não crê. Então, por causa dos eleitos, ele ficou 1 ano e 6 meses pregando em Corintos, irmãos. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. A fé não vem primeiro do que a eleição, irmão. A fé não vem primeiro. A fé ela vem depois da eleição. Por que Deus dá o dom? Porque Deus a elegeu. Nós temos que entender duas coisas: o decreto de Deus e o propósito de Deus. O decreto de Deus é feito pela soberania de Deus na eternidade. Muitas vezes, quantos eleitos que estão andando por aí estão no mundo da depravação, do pecado, são eleitos, mas na mente de Deus.
no tempo são perdidos. Então o que acontece? Deus, através da pregação do Evangelho, eles são confrontados para crer. Quando eles crêem, o propósito de Deus se cumpre nele. Aí encaixa, decreto o propósito e a pessoa é salva. É isso que vamos ler aqui. 2 Timóteo, 1 de 2 Timóteo, 1 de 2 Timóteo, do verso 9 ao 10. Abra aí a sua Bíblia e veja o que está escrito. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Entenda aqui, irmão. A graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Aqui é o decreto de Deus. Agora vemos. E manifestou agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus, o qual só destruiu a morte, como trouxe a luz da vida, e a imortalidade mediante ao Evangelho. Então veja bem, ele nos deu a sua graça antes dos tempos dos séculos. Antes de existir terra, existe céu. A graça já nos foi dada com ele, lá na eternidade. Agora manifestado, nesses dias, o propósito. Aí Deus cumpriu o propósito do seu decreto em nós, pela pregação do Evangelho, o Evangelho como oferta da salvação, como presente de Deus, foi apresentado a nós, e aí nós cremos no Evangelho. E a hora que nós cremos, alinhou decreto o propósito. E aí fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, irmão, primeiro vem a eleição, depois vem a fé. E a fé, quem que ela alcança? É só as ovelhas de Cristo. O Senhor falou: vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. E lá em João 6:44, vamos ler aqui, ó. João 6:44. Só para os irmãos verem que texto mais lindo. João 6. E 44. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou e não o trouxer, e eu ressuscitarei ao último dia. Então, o próprio Cristo fala: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, irmão, primeiro, o pecador é um presente que Deus, próprio Deus, dá a Cristo. E para ele vir a Cristo, ele tem que ser dado
a Cristo pelo Pai. É isso que está escrito. E Atos 13:48 fala: creram todos aqueles que foram ordenados por Deus. Os que foram ordenados por Deus, esses creram no Evangelho, creram na salvação. Aí tem uns que falam: não, irmão, mas a expressão ali é disposto. Eles creram porque tinha disposição de crer, querendo tirar este aspecto da predestinação. Mas o livro de Atos todo, irmão, todo, nós olhamos e nós vemos ali a predestinação. Veja, Paulo ia para o caminho de Damasco. Ele ia para perseguir os cristãos em Damasco. Ele não ia para os pés de Cristo, irmão. Ele ia para perseguir os cristãos. Tanto quando o Senhor falou: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhão. Que expressão é essa de aguilhão, irmão? A expressão aguilhão era uma ferramenta que os donos de gado usavam para mansar touro. Uma haste de ferro, de uma ponta aguda, que eles usavam ali para mansar touro. Então, o que o Senhor está falando: Paulo, você é um touro indomável, que me resiste. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhão. Paulo não estava disposto ali, irmão. Ele não tinha uma disposição de crer em Cristo. Não. O Senhor respeitou o livre-arbítrio dele. O Senhor respeitou a responsabilidade humana de Paulo? De maneira nenhuma, irmão. O Senhor passou por cima da responsabilidade humana de Paulo para converter ele. A obra da salvação é assim, irmão. Quando o propósito do homem não encaixa com a soberania de Deus, o que é que Deus faz? Deus passa por cima. Não é esse propósito aí que Deus respeita, né? A liberdade do homem, e Deus tira a sua soberania fora. Não é esse o Deus da Bíblia, irmão. Não é este o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, nós vemos soberania de Deus e responsabilidade humana andando juntos. Não é dizer que Deus anula a responsabilidade humana. Não, irmão. As duas andam juntas. As duas se harmonizam. As duas se relacionam. Não é um conceito que uns ficam mais com a responsabilidade humana e anula a soberania de Deus. Irmão, isso se nós estudarmos a Bíblia mais profundamente, nós vamos ver que as duas coisas andam juntas: soberania de Deus e responsabilidade humana. Contudo, Deus não anula a responsabilidade humana. Contudo, quando o propósito do homem não encaixa com a vontade soberana de Deus, Deus parte para cima. Deus confronta. Esse é o Deus da Escritura. Deus da Escritura não põe a vontade humana acima da soberania de Deus, para ele escolher o que quer e para onde quer. Não. Eu tenho o direito de crer ou tenho o direito de não crer? Irmãos, será que é o Deus da Escritura?
quando Deus desce, será na expressão do chamado. Tem um escritor que foi arminiano, escreveu uma excelente obra, e ele fala que a expressão grega por chamado é a expressão de uma ordem de um comandante, dando ordem para o seu exército, convocando seu soldado. E os seus soldados, isso é o texto, no texto de Romanos 29 e 30, que fala o que Deus chamou. Então, aquele chamado tem uma expressão militar por detrás. É um chamado de um capitão convocando seu soldado. E o seu soldado não tem direito opcional de recusar. O ênfase ali é obedecer a ordem. Entendeu? Então, irmão, a hora que Deus chama, nós temos que entender uma coisa. Não é dizer que a pessoa não resiste a Deus. Entendemos assim, a pessoa resiste. Eu resisti muito tempo. Mas isso daí está no processo do convencimento do Espírito Santo. E aí que a pessoa rejeita, resiste. Mas na hora do chamado eficaz, na hora de Deus encontrar com a pessoa e converter ele, não existe, irmão. Por quê, irmão? Porque ele, o ambiente do seu coração, já foi influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já trabalhou dentro dele. Entendeu? Para acontecer o chamado. É igual lá em Ezequiel. Ezequiel 11, 17 ou 19, 20, fala que Deus foi atrás do seu povo. E o próprio Deus tirou o coração de pedra. Querendo dizer, amoleceu o coração. Fez o coração ficar sensível à voz do Espírito Santo. Então, para que na hora do chamado, na hora da convenção, a pessoa, pela docilidade, pela voz doce, irmão, e meiga do Espírito Santo, a pessoa responda à obra da salvação. Então é esse vídeo aqui que senti trazer, aqui este assunto magnífico da nossa fé. Mas em si hoje, debaixo de muita oração, irmãos, muita alegria do Espírito Santo de gravar esse vídeo para os meus inscritos do canal, para todos que vêm aqui no canal nos assistir. Muita alegria espiritual no coração. Vivemos em constante oração, numa intensa oração, intercessão, intercedendo para a cidade aqui de Valência, da Espanha, e aconteceu uma grande calamidade. Está acontecendo também, e está indo lá para Catalunha, para Barcelona também. Então a nossa missão é interceder e orar um pelos outros, né? Eu oro muito na madrugada, intercedendo por todos. Fica com Deus, ósculo santo no vosso coração.